Sua avó não precisava de receita médica. Ela não ligava para o plano de saúde, não esperava fila no posto. Ela levantava, ia até o quintal e voltava com a cura nas mãos. Uma folha, um galho, uma raiz. Simples assim. E funcionava. Você já parou para pensar que talvez ela soubesse de algo que nós esquecemos? Hoje, pesquisadores do mundo inteiro estão chegando à mesma conclusão. A sabedoria das nossas avós tinha razão. E neste vídeo, você vai descobrir 12 plantas que atravessaram gerações nas mãos das nossas avós e que a ciência hoje comprova serem poderosas de verdade. Fica até o final, porque a número 7 vai te deixar sem palavras. Pensa comigo por um instante. Quantas vezes sua avó te deu um chá quando você estava mal? Quantas vezes ela pegou uma folha do quintal, passou na sua testa, na sua barriga, no seu peito e de alguma forma você melhorou? Isso não era coincidência, não era superstição, era conhecimento. Um conhecimento passado de geração em geração por centenas de anos no Brasil. Nas casas do interior, nos quintais do Nordeste, nas roças do interior de Minas, nas cozinhas de barro do sertão. Nossas avós não tinham farmácia na esquina. Tinham a terra, tinham as plantas, tinham o saber. Mas algo aconteceu nas últimas décadas. A modernidade chegou. Os remédios industrializados tomaram conta, e esse conhecimento foi sendo esquecido. Jogado fora como coisa de gente antiga, como se fosse menos válido do que uma caixa de comprimidos. Só que a ciência não deixou barato. Pesquisadores de universidades no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, começaram a estudar essas plantas, a isolar os compostos, a fazer os testes. E o resultado? Em muitos casos, as avós estavam certas. Hoje você vai conhecer 12 dessas plantas, aquelas que estavam no quintal de quase toda avó brasileira, e o que os cientistas descobriram sobre cada uma delas. Vamos começar. Planta 1. Hortelã. Começa com uma que todo mundo conhece, a hortelã. Imagine uma criança de 8 anos, fim de tarde de domingo, mesa farta, feijão, arroz, carne assada. A barriga que não aguentou. A mãe foi chamar o médico, mas a avó já estava no quintal. Voltou com um punhado de folhas verdes na mão, amassou entre os dedos, o cheiro tomou conta da cozinha inteira. Tome esse chá, meu bem, vai passar. E passou. Quem não tem uma memória assim? A ciência descobriu que o hortelã contém um composto chamado mentol. Esse composto relaxa os músculos do intestino, alivia a cólica, gases e má digestão de verdade. Um estudo publicado no Journal of Gastroenterology mostrou que o óleo de hortelã reduz significativamente os sintomas do síndrome do intestino irritável. A avó não sabia o nome do composto, mas sabia o que funcionava. Como usar hoje em casa? Pegue 10 folhas frescas de hortelã, coloque em água quente por 5 minutos, coe e beba após as refeições. Simples, barato e comprovado. Planta 2. Erva cidreira. A segunda planta também mora na memória de muita gente. A erva cidreira. Era época de vestibular. O neto mais velho mal conseguia dormir. Ficava virando na cama, coração acelerado, pensando nas provas que vinham pela frente. A avó ouvia aquela movimentação tarde da noite. Levantava sem fazer barulho. Ia até o quintal no escuro. Ela sabia o caminho de cor. Arrancava umas folhinhas de erva cidreira, esquentava a água, batia na porta do quarto com a xícara na mão. Para de se preocupar tanto, toma isso aqui e deita. Em 20 minutos, o neto dormia. A ciência hoje sabe o porquê. A erva cidreira contém compostos chamados ácido rosmarínico e ácido ursólico. Esses compostos agem diretamente no sistema nervoso central, reduzem a ansiedade, melhoram a qualidade do sono. Uma pesquisa da Universidade de Medicina de Berlim confirmou que o extrato de erva cidreira diminui sintomas de ansiedade em até 49%, quase metade. Como usar hoje em casa? Um punhado de folhas frescas em água fervente, tampa por 10 minutos, bebe morno sem açúcar, antes de dormir. Sua avó não precisava de bula para saber disso. Planta 3. Alecrim. A terceira planta é uma das mais subestimadas. O alecrim. Tinha uma avó no interior de Minas que criou 6 filhos praticamente sozinha. Marido trabalhava longe, ela cuidava da roça, da casa, das crianças. E da memória dela, ninguém duvidava. Ela lembrava de tudo, nome de todo mundo na cidade,
Data de nascimento dos netos, receita de bolo que a mãe dela ensinava há 50 anos. O segredo? Toda manhã, antes de começar o dia, ela fervia uns galhos de alecrim. Ficava ali, inclinada sobre a panela, respirando o vapor por alguns minutos. Clareia a cabeça, ela dizia. Não deixa o pensamento embaralhar. A ciência investigou e confirmou. Um estudo publicado na revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology testou o efeito do aroma do alecrim na memória. O resultado foi impressionante. Pessoas expostas ao aroma de alecrim tiveram até 75% mais performance em testes de memória. O composto responsável se chama 1,8-cineol. Ele aumenta a atividade de um neurotransmissor ligado à memória e ao aprendizado. Como usar hoje em casa? Ferva alguns galhos de alecrim. Inale o vapor por alguns minutos antes de estudar ou trabalhar. Ou faça o chá e beba pela manhã. Sua avó usava para lembrar de tudo. Agora você sabe por quê. Planta 4. Camomila. A quarta planta é a mais famosa de todas. A camomila. Aquela florzinha branca e amarela que aparecia em quase todo o quintal de avó brasileira. Pensa numa criança com febre alta de madrugada. O pai nervoso, querendo ir para o pronto-socorro. A avó calma, colocando a mão na testa da criança. Espera, deixa eu fazer uma coisa. Ela foi até o quartinho dos fundos, onde guardava as ervas secas em saquinhos de pano. Pegou a camomila, fez o chá, colocou uma compressa morna na testa da criança. Em 1 hora, a febre havia cedido. O pai perguntou o que era aquilo. A avó sorriu. Coisa de mãe. A ciência explica essa cena inteira. A camomila contém um flavonoide chamado apigenina. Esse composto se liga a receptores do cérebro, que são os mesmos ativados por remédios ansiolíticos. Ou seja, sua avó estava dando um calmante natural para você, sem efeito colateral, sem dependência. Além disso, a camomila tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas em dezenas de estudos científicos, o que ajuda diretamente na redução da febre. Como usar hoje em casa? 1 colher de flores secas de camomila em água quente. Deixa 5 minutos, coa e bebe. Para olhos irritados, use o chá morno como compressa. Mas agora, presta atenção, porque as próximas plantas são as que a maioria das pessoas completamente esqueceu. E não deveria. Planta 5. Espinheira santa. A quinta planta é uma das mais poderosas do Brasil e quase ninguém fala dela hoje. A espinheira santa. Havia um homem no sul do país que sofria de gastrite há anos. Tomava remédio todo dia. A barriga ardia depois de qualquer refeição. A sogra, de 78 anos, do interior do Paraná, olhou para ele na primeira vez que o viu e disse: "Isso é estômago fraco. Eu sei o que é." No dia seguinte, ela chegou com um ramo de espinheira santa, ensinou a fazer o chá, mandou tomar 30 minutos antes do almoço e do jantar. Em 2 semanas, as dores tinham diminuído à metade. Ele foi ao médico, o médico pediu exames, a gastrite estava regredindo. Parecia crendice popular. Até que pesquisadores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, resolveram estudar essa planta a sério. O resultado virou manchete no meio científico. A espinheira santa contém compostos que protegem a mucosa do estômago, reduzem a acidez, combatem a bactéria H. pylori, aquela mesma bactéria responsável por maioria das gastrites. É tão eficaz que hoje faz parte da lista de plantas medicinais aceitas pelo Ministério da Saúde do Brasil. A sogra do interior do Paraná não precisava do Ministério da Saúde. Ela já sabia. Como usar hoje em casa? 1 colher de folhas secas de espinheira santa em água quente. Deixa 10 minutos. Coa e bebe. Para 30 minutos antes das refeições principais. Planta 6. Babosa. Aloe vera. A 6ª planta é aquela que ficava num vasinho na janela. Você sabe qual é. A babosa. Era uma tarde de sábado. A neta ajudava a avó na cozinha. Descuidou por 1 segundo. A mão tocou a panela quente. O choro foi imediato. A avó não correu para o armário de remédios. Foi direto ao vaso de babosa na janela. Cortou uma folha grossa com a faca. Aquele gel transparente e colhiu e escorreu pelos dedos dela. Passou devagar na queimadura da neta. Fica quietinha, vai esfriar agora. E esfriou. E a bolha que normalmente formaria, não formou. A ciência hoje confirma cada detalhe dessa cena. O gel da babosa
contém mais de 75 compostos ativos, entre eles a semanana, um polissacarídeo que acelera a cicatrização, e a aloenina, um composto com ação anti-inflamatória potente. Estudos publicados no Journal of Ethnopharmacology confirmam que a babosa acelera a cicatrização de queimaduras de primeiro e segundo grau. Como usar hoje em casa? Corte uma folha grossa na base, retire o gel com uma colher, aplique diretamente na pele irritada, queimada ou ressecada. Para cabelo, deixe agir por 30 minutos antes de lavar. Estamos na metade da lista e as próximas 6 plantas são ainda mais surpreendentes, especialmente a número 7, que sua avó usava para algo que você nunca imaginou. Planta 7. Copaíba. A 7ª planta vem de muito longe, da floresta amazônica. Numa aldeia às margens do Rio Negro, havia uma anciã que todos chamavam de curandeira. Ela não gostava do nome. Dizia que não curava ninguém, que era a floresta que curava. Quando alguém chegava com inflamação, com ferida, com dor, ela ia até a copaibeira, uma árvore enorme de casca escura, e fazia uma pequena incisão no tronco. Um óleo dourado escorria lentamente. Ela aplicava esse óleo, sem explicar, sem receitar, sem cobrar. A floresta dá de graça, ela dizia. É só saber pedir. Pesquisadores americanos da Universidade de Illinois decidiram investigar esse óleo a sério e descobriram que ele contém beta-cariofileno, um sesquiterpeno com propriedades anti-inflamatórias tão potentes que superam, em alguns testes, o ibuprofeno. Isso mesmo, o anti-inflamatório mais vendido do mundo. Além disso, estudos brasileiros mostram que a copaíba tem ação antibacteriana contra bactérias resistentes a antibióticos. A floresta amazônica estava à frente da ciência por séculos e as avós indígenas sabiam disso. Como usar hoje em casa? Algumas gotas de óleo de copaíba puro podem ser aplicadas diretamente em inflamações na pele. Para uso interno, procure produtos padronizados e consulte um profissional de saúde. Planta 8. Guaco. A 8ª planta é a favorita das avós do interior, o guaco. Toda a família do interior brasileiro tinha esse ritual no inverno. Assim que o primeiro vento frio chegava, a avó já estava no quintal colhendo guaco, como se soubesse que em algum momento da semana alguém ia aparecer com tosse. E sempre aparecia. O meneto chegava da escola tossindo. Antes mesmo de tirar a mochila, a avó já estava na cozinha com a panela no fogo. Mel, limão, guaco. Um xarope espesso e escuro. Toma uma colher agora e uma antes de dormir. A tosse que levaria dias para passar, sumia em 2. O guaco é tão eficaz que hoje é ingrediente ativo em xaropes industrializados vendidos em farmácias. A diferença é que sua avó fazia em casa, de graça, com a planta do quintal. Como usar hoje em casa? Ferva 3 folhas de guaco em 1 litro de água. Adicione mel e algumas gotas de limão. Tome uma colher de sopa a cada 4 horas durante a tosse. Planta 9. Boldo. A 9ª planta todo mundo conhece pelo cheiro forte. O boldo. Pensa na ceia de Natal da família. Mesa enorme, comida para 3 dias, aquele tio que exagerou no pernil, aquele primo que não resistiu à 2ª fatia de torta, todo mundo com a barriga pesada, cara de arrependimento, e a avó, serena, já na cozinha, fazendo o chá de boldo para a fila que se formava. Mas vó, isso é amargo demais? Amargo que cura, doce que adoece. Você fazia cara feia, mas tomava, e em meia hora o peso na barriga diminuía. O boldo contém boldina, um alcaloide com propriedades hepatoprotetoras provadas, ou seja, protege as células do fígado, estimula a produção de bile, que é essencial para a digestão de gorduras. Pesquisas mostram que a boldina também tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Sua avó não sabia o nome científico, mas sabia exatamente quando usar. Como usar hoje em casa? 2 folhas de boldo em água quente. Não ferva, só abafa por 5 minutos. Beba após refeições pesadas ou quando sentir desconforto no fígado. 3 plantas para finalizar.
E a última vai te surpreender, porque é a mais simples de todas e talvez a mais lembrada de todas. Planta 10. Calêndula. A 10ª planta é aquela de flor laranja que enfeitava o jardim da avó, a calêndula. Muita gente nem sabia que aquela flor bonita que enfeitava a entrada da casa era também um remédio, mas a avó sabia. Quando o bebê da vizinha nasceu com assadura, a mãe jovem não sabia o que fazer. A avó atravessou o muro com um pote na mão, dentro uma compressa de calêndula que ela mesma havia preparado. Passa aqui todo dia, você vai ver como vai secar. A mãe da criança era cética, mas tentou. Em 3 dias, a assadura havia desaparecido. A ciência confirmou que a calêndula contém flavonoides e triterpenos, compostos com potente ação anti-inflamatória e cicatrizante. Estudos clínicos mostram que cremes de calêndula são mais eficazes que vaselina no tratamento de dermatites e irritações de pele. A indústria cosmética já percebeu isso. Hoje, calêndula está em cremes importados que custam caro. Sua avó tinha no quintal, de graça. Como usar hoje em casa? Ferva um punhado de flores em água por 10 minutos. Coe. Deixe esfriar. Use como compressa em feridas, irritações ou pele inflamada. Planta 11. Gengibre. A 11ª planta é uma raiz, o gengibre. Era uma viagem longa de ônibus, estrada sinuosa, serra acima, a neta enxuada, verde de mal-estar. A avó abriu a bolsa, tirou um pedacinho de gengibre enrolado num papel. Mastiga isso devagar. Mas vó, que cheiro forte! Mastiga. A neta mastigou, fazendo cara feia. Em 10 minutos o enjoo havia passado. A avó guardou o restinho de volta na bolsa, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, porque para ela era. O gengibre é hoje uma das plantas mais estudadas do planeta, mais de 3.000 pesquisas científicas publicadas. Os compostos ativos, gingerol e shogaol, têm ação anti-inflamatória comparável a medicamentos convencionais, sem os efeitos colaterais. Estudos mostram que o gengibre reduz náuseas em gestantes, em pacientes de quimioterapia e em pessoas com enjoo de movimento. Também demonstrou eficácia no controle da glicemia e na redução do colesterol LDL. A avó não sabia nada disso em termos científicos, mas sabia que o gengibre funcionava e carregava sempre na bolsa. Como usar hoje em casa? Rale um pedaço de gengibre fresco em água quente. Adicione mel e algumas gotas de limão. Beba pela manhã ou ao primeiro sinal de gripe. Planta 12. Erva doce. A 12ª planta é a mais simples de todas e talvez a mais lembrada de todas. Erva doce. Era madrugada. O bebê chorava sem parar. Os pais sem dormir há 2 dias. Cólica que não passava com nada. A avó chegou de ônibus de outra cidade. Assim que entrou na casa e ouviu o choro, foi direto para a cozinha. Nem perguntou o que estava acontecendo. Ela já sabia. Fez um chazinho fraquinho de erva doce. Esperou amornar, deu com uma colherzinha pequena para o bebê. Em 15 minutos, o choro parou. O bebê dormiu. Os pais choraram de alívio. A avó sorriu. Minha mãe me ensinou. A mãe dela ensinou ela. Isso vem de longe. A ciência explica. A erva doce contém tanetol, um composto que relaxa a musculatura lisa do intestino, alivia cólicas, gases e espasmos abdominais. É tão eficaz e segura que é uma das poucas plantas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para uso em bebês, com orientação adequada. A avó não precisava da OMS para saber disso. Ela aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela. Esse conhecimento sobreviveu séculos. Como usar hoje em casa? 1 colher de sementes de erva doce em água quente. Abafa por 5 minutos. Coe. Para adultos, beba após refeições. Para bebês, consulte sempre o pediatra. Antes de encerrar, quero destacar uma planta especial. Das 12 que vimos hoje, uma merece um olhar mais cuidadoso. A copaíba. Não só pelo que a ciência descobriu sobre ela, mas pelo que ela representa. A copaíba não é do quintal, é da floresta.
Durante séculos, povos indígenas da Amazônia usavam esse óleo como seu principal remédio. Passavam de pai para filho, de avó para neta. Enquanto a medicina moderna corria atrás de novas moléculas, essa árvore tinha a resposta faz centenas de anos. Hoje, pesquisadores do mundo inteiro vão até a Amazônia não para ensinar, mas para aprender. Isso é importante de entender. O conhecimento que nossas avós tinham não era inferior à ciência, era anterior a ela. E em muitos casos estava certo. A próxima vez que alguém chamar de crendice o chá da sua avó, lembre dessas 12 plantas e dos milhares de estudos que as comprovam. Então, vamos relembrar o que vimos hoje. 12 plantas que estavam no quintal das nossas avós. A hortelã, que cuida do intestino, a erva cidreira, que acalma e melhora o sono, o alecrim, que aguça a memória, a camomila, o calmante natural da natureza, a espinheira santa, protetora do estômago, a babosa, cicatrizante poderosa da pele, a copaíba, o tesouro anti-inflamatório da floresta, o guaco, aliado dos pulmões no frio, o boldo, amigo do fígado nas ocasiões especiais, a calêndula, a flor que cura, o gengibre, a raiz mais estudada do mundo, e a erva doce, o primeiro remédio de muitos de nós. Sua avó não tinha diploma de medicina, mas tinha algo que nenhuma faculdade ensina: o conhecimento passado de mão em mão, de geração em geração, com amor. E esse conhecimento, a ciência está provando que era real, era verdadeiro, era certo. Se sua avó te ensinou algo que muita gente esqueceu, deixa aqui nos comentários. Conta pra gente qual era o remédio dela. E se esse vídeo te lembrou de alguém especial, compartilha com ela ou